Bom, Sheila que é Borges, né? A gente sempre carrega o sobrenome. Eu sou uma pessoa muito guerreira, né? Assim, muito movida ao desafio, né? À disrupção, ao que é diferente, né? E desde muito pequena, desde muito jovem, né? Na minha história familiar, eu sempre fui muito dedicada à criatividade, assim, impulsionada por instintos maternos, né? Minha mãe era muito criativa, então sempre participando na escola de projetos, de feiras de ciências e tal. E desde muito cedo sempre líder, né? A minha vida inteira eu fui líder. Eu fui líder de turma até a 8ª série, depois eu fui líder de formatura, depois eu fui líder na faculdade, da turma da faculdade. Fui presidente do DCE, fui presidente do centro acadêmico, depois eu fui líder da colação de grau. Eu fiz um momento bem espontâneo da minha vida, foi ter sido a oradora da colação de grau da minha turma, da faculdade. E depois sempre liderando pessoas, desde líderes de amigos que correm. Então, assim, a liderança é uma característica muito limiar da minha vida desde muito cedo, né? E a Sheila tem uma coisa assim de paixão pela intensidade e pelo desafio, né? De ser diferente, de estar sempre à frente do seu tempo, né? Desde muito jovem, né? Eu sempre fui muito independente, muito empoderada dessas questões, sejam sociais, das questões políticas, questões de ética profissional e pessoal, né? Então, a minha história é de uma pessoa que sonhou quando pequena e foi materializando ao longo da vida, né? Então, quando eu olho a minha história, eu falo, poxa, tantas coisas que eu pensei e isso foi me materializando. Então, eu considero que eu sou uma boa pessoa para materializar sonhos em coisas reais, tangíveis, né? Eu acho que é um pouco disso, as minhas características. E sempre a empatia pelo outro, né? A ajuda ao outro, pensar com o outro. Essa liderança sempre influenciava pessoas e continua influenciando. E talvez seja esse o meu papel, influenciar pessoas a serem melhores, serem disruptivas, serem além do seu tempo, com uma diversidade aberta, com uma mente aberta ao que tem de diferente dentro do mundo das pessoas, né? Acho que é isso, um pouco das minhas características. Acho que Sheila Borges é uma mulher empoderada, guerreira e com muitos sonhos para materializar. O sonho ele sempre tem um propósito. Todas as pessoas precisam ter um propósito. O propósito é o que fomenta a pessoa a alcançar algo, uma meta, um objetivo, seja na carreira profissional, seja na vida pessoal, seja na vida de convívio familiar, né? Então, ter um propósito muito claro, dizer ao ecossistema que você está o que você quer, aonde você quer chegar e a maneira como você tem de vislumbrar isso. A diferença é que o tempo, precisa de tempo para isso, né? Então você começa numa fase da sua vida, você estabelece um propósito. Tenho certeza que os meus propósitos quando eu era adolescente são diferentes dos meus propósitos hoje, né? Porque eles são alcançados ao longo do tempo e organicamente eles vão mudando também. Existe uma mutação até pelo momento de vida que você está passando, né? Mas um princípio você não pode perder, a sua essência. Existem essências, existem valores que continuam contigo ao longo da sua jornada, né? E muitos profissionais, eles se perdem quando perdem a sua essência, né? É muito comum na carreira, quando a pessoa começa a crescer, ela não ter essa percepção de que se ao perder a sua essência, ela pode estar colocando em jogo também a sua carreira. E muitas pessoas se perdem nesse meio tempo, quando começa a se empoderar de um poder imaginário e acaba perdendo a essência e perdendo até mesmo uma posição ou um crescimento de carreira, estagnando a carreira daquele profissional, né? Então, sempre um olhar de futuro, um check-out no passado e um check-in numa nova geração, nas novas ondas, nos novos mercados, nos novos sonhos, é sempre importante. Existem momentos da vida que a gente tem que fechar alguns ciclos e iniciar novos, para que a gente possa cada vez mais seguir adiante, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você entende o outro, o que ele pensa. E é muito mais fácil você influenciar isso, né? Uma grande habilidade de um líder é uma influência. Você não influencia pessoas pelo cargo que você tem ou pela posição que você está. Você influencia pessoas pela autoridade que você tem em relação àquele tema. Quando você tem conhecimento,
quando aquilo te impulsiona, isso inspira pessoas, né? Isso faz as pessoas virarem lovers, né, do seu trabalho. Então, ter essa relação de empatia é um pilar que fortalece muito isso, né? E um outro pilar que fortalece muito isso é a agilidade, né? Você conseguir rapidamente olhar aquela situação que envolve um número de pessoas, ou um processo, ou um problema financeiro que houve, né? Um problema numa folha de departamento pessoal, um problema tributário, ou até mesmo um acidente de alto extremo que venha a um falecimento de alguém. Então, essa coisa da rapidez que você tem que ter ao lidar com o mundo corporativo, né? Ao lidar com as mudanças bruscas de negócios, porque os negócios eles mudam ao longo do tempo, né? Se nós pegarmos grandes empresas que são marcas fortes do passado, hoje talvez não existam mais, né? Se você pegar algumas outras marcas que você fala, poxa, como que essa marca se reinventa há 30, 40, 50 anos e ela ainda está nos rankings do mercado? Porque ela vai se adaptando a essa nova geração, ela vai se movimentando nessas ondas que ocorrem no mercado e vai se tornando sustentável. Mas por quê? Porque ela fez o check-out do passado e fez um check-in no que é o futuro. Bom, acho que o grande desafio da área de recursos humanos atualmente é como criar uma cultura digital para as pessoas, acompanhando as tendências de mercado, mas que isso continue sendo humanizado, né? Que muitas vezes não vai ter a presença física, muitas vezes não vai ter o toque, o abraço, a pessoa não vai estar ali perto. Então, como viver tudo isso, né? É disruptivo, moderno, o que tem de melhor em recursos humanos, você pensar em toda uma jornada digital, porém, ainda com aquele olhar humanizado, pensando as pessoas. E é um grande propósito, assim, e eu acho que a nossa área, a área de recursos humanos, ela tem que olhar adiante, né? Os RH se dividem em dois tipos, os conservadores e os tradicionais, e os criativos e disruptivos e que pensam diferente. E certamente eu estou para os disruptivos e criativos, né? Que buscam transformações, que acreditam nas pessoas como promotores de mudanças e que realmente possam marcar história, né? As soft skills do momento, né, que são as questões comportamentais, são todas que estão ligadas à agilidade, né? Então, o quanto ser ágil na tomada de decisão. Uma segunda soft skill, mudança de mindset. Change your mindset. Vamos mudar isso. A capacidade de mudar, de adaptação, de pensar o novo e de repente estar ali organicamente funcionando. Isso tem que ser muito rápido, né? A empatia é uma das principais que estão aí tendenciosas no mercado, né? Por todo o contexto de mercado atual. Sempre foi, mas foi potencializadas. As skills, elas são potencializadas de acordo com o momento do mercado. Ter empatia sempre foi importante, ter agilidade sempre foi importante, ter mudanças de mindset sempre foi importante. Mas os momentos do mercado, os ciclos da sua carreira exigem que naquele momento você tenha mais potencialização disso. E influenciar pessoas, né? A gente vem de uma série de gerações diferentes, né? Estamos aí com os nativos digitais, né? A pessoa nasce digitalmente, né? Ela não conhece uma outra história, a referência dela já é digital. Então, essas são as soft skills que eu considero, dentre tantas outras que são importantes, as mais tendenciosas do mercado no momento, que estão potencializadas. Você tem que, assim como você treina, né? Quem corre, né? Eu faço corrida, faço bike, quem pratica esporte, a gente sempre está treinando uma nova habilidade. Você está fazendo a mesma coisa, você continua correndo, mas você começa a treinar novas habilidades. Uma hora você começa a correr na terra, outra hora você começa a correr no asfalto, outra hora você começa a correr de outra forma. Então, a carreira é a mesma coisa. A carreira, você sempre tem que estar treinando para a sua carreira. Não é porque você tem 15, 20, 30 anos de carreira que você já é o melhor. Não. A carreira ela tem que se reinventar. Então a primeira dica é: eu estou conectado com o mercado? Eu estou me reinventando? Eu continuo fazendo as mesmas coisas há 15 anos? Opa, tem alguma coisa errada. Se hoje você trabalha igual você trabalhava 15 anos atrás, pare e pense que tem alguma coisa errada na sua carreira. Ah, que bom! Eu também agradeço, fico lisonjeada pelo convite de falar um pouco da minha história, né, num canal. E eu acho que o nome ficou muito interessante, vai lá e faz, né? Então, acho que
eu me identifiquei demais com o jingle do canal. Eu falei, não, então isso aqui faz sentido para mim, que foi aquilo que eu te falei, eu senti propósito naquilo, né? Então vai lá e faz. Eu posso dizer que Sheila Borges é uma pessoa que vai lá e faz. Então isso nos conectou, né? Os valores conectam pessoas. Então fico lisonjeada, agradeço pelo convite, espero outras vezes estar aí falando com o canal e com vocês. Agradeço o Pedro também que está aqui fazendo o back da gravação. Mas entenda uma coisa, marcar histórias, marcar pessoas, inspirar pessoas é fundamental para que a gente tenha uma carreira profissional de sucesso. É o que eu busco, é o que eu sempre busquei e tenho certeza que estou sempre lá.